Professor, muitas vezes as escolas não possuem instrumentos musicais para aula de música. É possível construir esses instrumentos? É possível construir instrumentos musicais com materiais acessíveis, como papel, garrafa PET, barbantes, cano de PVC. E o professor pode trabalhar na sala de aula na construção de instrumentos tradicionais e instrumentos criados pelos alunos. Com esses instrumentos é possível realizar arranjos musicais, que é uma roupagem nova que pode ser feita numa música, e também composições criadas pelos alunos. A partir da criação dos instrumentos musicais, o professor pode trabalhar os parâmetros do som e a apreciação musical, por exemplo. É um campo fértil para uma pesquisa sobre timbre dos instrumentos e a produção sonora, de como o som é produzido dos instrumentos. Por exemplo, esse aqui é uma calimba, que é um instrumento africano. Ele é um instrumento construído com cabaça e arames. É um instrumento que a gente pode trabalhar em sala de aula e temos que pensar o que serve, qual é a função de cada parte desse instrumento. Ele tem uma caixa de ressonância, que serve para amplificar o som, da mesma forma que um violão, um violino, um violoncelo. O som entra aqui dentro e sai mais alto. E ele tem os arames, que cada arame aqui tem uma distância diferente, um tamanho diferente, que produz um som diferente, uma altura diferente de som. É possível construir esse instrumento entendendo a função de cada parte dele e criar ele com outros materiais. Por exemplo, uma lata de sardinha ser a caixa de ressonância e os grampos de cabelo fazendo a parte desse arame, cada um sendo colocado numa distância diferente. Isso contribui para que o aluno entenda como é que o som é produzido, um som do instrumento é produzido, e o timbre, o que faz esse instrumento ter um timbre específico. Da mesma forma que uma flauta tem um timbre que é específico dela, um violino que é um timbre específico. Tem a ver com o material e a forma que ele foi construído. A construção do instrumento em sala de aula é um campo rico para entender essa construção de timbres. E como o professor pode buscar informações para construir esses instrumentos com os estudantes? Ele pode, claro, construindo instrumentos tradicionais, observar o que a gente tem na história da música que foi produzido, criando assim com outros materiais, entendendo o que funciona cada parte daquele instrumento para a produção do som, e também de grupos que produzem instrumentos próprios, criados, que não são instrumentos convencionais. O professor pode fazer uma pesquisa sobre isso e entender que instrumentos podem ser criados não precisando seguir uma linha convencional que a gente tem dos instrumentos.